Glória a Deus. Bem, seu irmão? Eita, bom demais, né, irmão? Bom demais. Sentir a presença de Deus, ouvir o que Deus tem a dizer. Que Deus continue abençoando o ministério, Eric Semeador, Igor, Deus continue usando vocês aí. Os caras fazem bem, estão lá nas quebradas mesmo, junta a galera lá, os caras evangelizam, falam de Jesus ali, Eric está sempre lá, Tigão também, onde os caras chamam, vai apresentando lá no rap, levando o nome do Senhor no meio dos caras. E bênção de Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos meditar aqui um pouquinho na palavra de Deus, amém? E o que Deus já tem falado conosco. Tigão, presta essa Bíblia aqui, alguém que minha está no celular ali, e você vai estar gravando. Bom, eu vou ler o texto aqui, que Deus já começou falando para a gente, falei Mateus 7 aí, Deus usando o Eric aí, falando para a gente, que ele venha falar conosco hoje. Bom, peço uns minutinhos da sua atenção aqui, para a gente meditar um pouquinho naquilo que Deus tem a falar através da palavra. Amém? E antes disso, eu sempre costumo fazer uma oração. Então, olha aí, você, se tem alguma coisa aí te preocupando, deixa de lado um pouquinho, porque Deus tem algo para falar com você. Pai, em nome de Jesus, eu peço, querido Espírito Santo, que venha continuar falando nos nossos corações. Deus, o Senhor venha abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para compreender a Tua palavra, Senhor, para aprender os Teus caminhos, ó Deus, para caminhar contigo, ó Deus, e ver o Teu agir. Nós pedimos em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. 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 Mateus capítulo 7, eu vou estar lendo aqui alguns versículos e depois eu vou estar lendo. Mateus 7, 24 diz assim, irmãos, isso aqui palavras de Jesus, tá? Jesus falando sobre um conceito importante e, como sempre, Jesus explicando de uma forma bem simples para que as pessoas pudessem compreender. Mateus 7, verso 24, ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compararei esse homem ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram ventos, e combateram contra aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Jesus está falando nesse trecho justamente sobre a casa caiu, literalmente. E Jesus está fazendo um comparativo daquele que ouve a palavra de Jesus e coloca ela em prática. Irmão, se você não conhece aqui o Galpão e um pouco da história do Galpão, o Galpão Projeto está aqui, nesse lugar aqui que você está, há um pouco mais de 4 anos. E esse projeto aqui, quando abriu as portas, o atendimento nesse lugar, começou-se a fazer os cultos aos domingos. Desde então, Deus tem feito nesse lugar grandes coisas. Tem salvado, transformado vidas, tem sido um lugar de socorro, de suporte, de apoio, de transformação, de libertação. E nós louvamos a Deus por isso. Irmão, mas as pessoas que frequentam aqui, a grande parte delas, elas não experimentaram disso. Nós temos aqui uma parte das pessoas que passam por aqui, testemunhos de transformação, de cura, de libertação, de vidas transformadas, uma pequena parte. De todo mundo que já passou pelo Galpão, nós contamos uma pequena parte que teve essa experiência. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque quando a gente ouve a palavra de Deus, assim quando Jesus ele falava naquela época para milhares de pessoas que o ouviam, muitos deles ouviram o que Jesus falou, viram o que Jesus fez e continuaram suas vidas do jeito que eles seguiam a sua própria vida, os seus conceitos, assim como os meninos falaram aqui, caminhando com as suas próprias forças, andando com as suas próprias pernas. Tá ok, eu ouvi lá, Jesus, pô, benção, mas aqui, deixa eu cuidar das minhas palavras aqui que eu tenho o que fazer. E muitas pessoas que passaram por aqui, que ouviram a palavra de Deus, que aprenderam um pouco de Jesus, que viram testemunhos e vidas transformadas, de camarada que estava do lado, que mudou de vida e tal. Pessoas que passaram por isso, mas eles continuam na sua vida, seguindo o seu caminho, o seu próprio caminho.
Eu quero falar hoje para você da diferença em aprender com Jesus e aprender com a vida. Irmão, eu não preciso dizer para você, você já conhece, e uma frase que ilustra bem isso, é que na rua, a rua ensina, certo? A rua ensina. Você está na rua, você aprende da rua, você aprende a viver na rua, você aprende as regras da rua e aprende da pior forma, certo? Como é que a rua funciona. No crime também é assim. Você entra no crime e aí você aprende da pior forma as regras do crime e você aprende como o crime funciona. Dentro da cadeia você está lá, você aprende as regras da cadeia e você vê como que a cadeia funciona. Então você aprende como as coisas são lá. E a vida, irmão, de uma forma geral, a vida nos ensina. E quando você aprende com a vida, geralmente os nossos maiores aprendizados com a vida, aqueles que marcaram a nossa vida, eles estão associados ao sofrimento, eles estão associados ao momento da nossa vida de grande conturbação, de sofrimento, e ali gerou um aprendizado que nós levamos para a vida, certo? Vocês sabem o que eu estou falando. Muitos de vocês já passaram por experiências assim e aprenderam algo da vida. Irmão, e aprender com a vida é dolorido. Aprender com a vida é difícil. Assim como aprender com a rua. Você volta com o olho roxo, costela quebrada, é isso aí. A vida ensina. E nós que caminhamos um tempo, apanhamos da vida, apanhamos do sistema, e um dia encontramos com Cristo e passamos a aprender de Cristo. Nós não queremos aprender mais com o mundo. Agora nós não queremos aprender mais com a vida. Porque Jesus, ele disse, vinde a mim, aprendei de mim, que sou manso e humilde, e acharei descanso para as vossas almas. Jesus disse assim, aprendei de mim, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. E quem começou a aprender com Jesus não quer mais apanhar da vida, irmão, ele quer conhecer o caminho do céu. E Jesus, quando ele chama para si uma galera para andar com ele quer mostrar uma nova forma de viver, uma nova forma de agir, uma nova forma de pensar. Porque eu contei um pouquinho no começo da história do Galpão, e por tantas pessoas aqui, centenas, talvez milhares de pessoas que já passaram aqui e continuam a viver as suas vidas. Pessoas que frequentaram aqui, que muitos já não estão nem mais entre nós, que já faleceram, já partiram. E a vida é assim, irmão. A gente vai se envolvendo com as coisas do mundo, a gente está preocupado só com o que vai comer, onde vai dormir, buscar uma parada ali, fazer o meu corre aqui. A gente está preocupado com o que vai resolver ali e a gente vive assim dia após dia. E passam meses e passam anos e a gente está nessa vida quando de repente, irmão, você se encontra diante da morte. E aí, quando você deita e não levanta mais, e você vai estar diante do Criador, você vai ver nesse momento que já é tarde demais. Que todo o tempo que você teve aqui, que você ouviu, que você teve as oportunidades, passaram meses, passaram anos, e a sua vida era a mesma. E você acorda agora diante do Criador para prestar contas, e aí que você vê, pô, agora é tarde demais. É nesse momento que você vai ver que já foi. Jesus disse assim, aquele que ouve as minhas palavras, ele está falando de quem? De todos nós, irmãos, porque todos nós estamos ouvindo diariamente a palavra do Senhor, nos cultos que frequentamos, nas igrejas, aqui no Galpão, no projeto aqui no atendimento, aqui os irmãos que ministram a palavra, como o Andrezão aqui, falando para a galera, a gente está todo o tempo ouvindo, irmãos. E Jesus, ele fala para nós, ouvintes, ele diz assim, olha, eu vou comparar o homem que ouve a minha palavra e não põe em prática ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Porque bateu o vento, veio a tempestade, soprou contra aquela casa e a casa caiu, irmãos. Porque estava sobre a areia e foi grande a sua queda, Jesus disse. Esse é aquele que ouviu e não colocou em prática as palavras do Senhor. Sabe o que acontece, irmão? Você constrói lá, o seu barraco lá, você constrói um lugar para você ficar e está de boa, você fala, pô, aqui eu estou bem, tem uma estrutura aqui, pai, você está ali, você vai se acostumando com a vida, vai ficando ali. Daqui a pouco, irmão, vem uma tempestade, um vento sopra, acaba com tudo, a enxurrada leva, e é um momento inesperado, irmão. Você achou que estava seguro, a hora que você viu, foi tudo por água abaixo, a casa caiu. E é assim na nossa vida, irmãos. Muitos aqui tiveram segunda chance e hoje estão aqui. Mas quantos aqui estão aqui hoje, presente, já perderam algum
amigo ou alguma pessoa próxima na rua. Quantos já perderam? Alguém na rua? Perdeu. Galera, mais da metade aqui. O que aconteceu, irmão? A chuva veio, a tempestade veio, mas a casa não estava firmada sobre a rocha, irmão. E a casa que está na areia, ela cai. Porque a tempestade vem para todo mundo, vem para mim, vem para você. Só que a diferença é onde nós construímos a nossa casa. Jesus diz, eu vou comparar o homem que construiu a sua casa sobre a rocha àquele que ouviu a minha palavra e colocou em prática na sua vida. Porque bateu o vento, a tempestade contra ele, e o vento soprou contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava firmada sobre a rocha. E a nossa rocha é Jesus Cristo, meu irmão. Esse é o fundamento. Quando a gente lê e fala sobre isso, algo espiritual acontece, irmão. Você está só ouvindo, talvez você esteja vendo só o que é material aqui, mas Deus ele está ouvindo o nosso coração. Enquanto algumas pessoas aqui estão orando para que Deus fale com ela, para que Deus mude a sua vida, Deus, eu quero essa palavra no meu coração, eu quero transformação na minha vida, libertação, abre as portas e tal. Tem outras pessoas orando assim, oh meu Deus, acaba logo esse culto para nós tomar um café. Oh meu Deus, acaba logo isso aqui para nós ir embora. E é isso, irmão, essa é a realidade. Sabe o que é isso? Alguns estão construindo espiritualmente a sua casa sobre a areia. E outros estão construindo a sua casa sobre a rocha. Porque o vento vai bater, irmão, e a tempestade vai vir para todo mundo. E a diferença é aonde nossos fundamentos estão baseados. Onde estamos construindo? Qual é a base que nós estamos construindo? Jesus falou isso, irmão, para uma galera que estava ouvindo ele. E disse, vou comparar o homem que ouve e pratica como o homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Bateu o vento e tempestade e aquela casa não caiu, porque estava sobre a rocha. Glória a Deus! Bom, quando Jesus disse que vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando o Senhor disse isso, irmão, ele estava dizendo, olha, larga esse fardo pesado aí, cara, que você vem carregando. De coisas do mundão que você vem trazendo, a falta de perdão, a mágoa, os seus conceitos, a violência, o ódio, a decepção, tudo que você sofreu na vida que você vem trazendo de mágoa, que é o seu fardo que você traz, que te deixa pesado, que não te deixa progredir, não te deixa avançar. Jesus disse assim, ó, deixa de fardo, deixa de lado esse fardo pesado e toma sobre você o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave. Porque Jesus liberta e quebra as correntes, meu irmão. Jesus tira de sobre nós o fardo pesado que nós viemos acumulando durante a vida, meu irmão. Jesus, ele tem para nós um caminhar diferente. E Jesus, ele nos chamou, está chamando todos nós para caminharmos com ele. Irmãos, muitos aqui têm relacionamento com Deus. E o que faz, irmão, um cristão ser um cristão, é o fato de você estar na igreja, de você ler uma Bíblia. O fato de você ser um cristão é de você ter um relacionamento com Cristo. Isso é o cristianismo. Eu sei que há muitos de vocês aqui que acordam pela manhã, obrigado Senhor, obrigado por esse copo d'água, obrigado Senhor por esse cantinho que eu dormi, obrigado por isso, obrigado por isso. Eu sei que muitos de vocês, enquanto andam, estão caminhando, o Senhor me guarda, o Senhor me protege, o Senhor me ajuda. Isso é relacionamento com Deus, irmãos. Isso é que é cristianismo. É você pegar uma marmita ali e falar, vou para casa comer. Aí quando a camarada vem e fala, irmão, estou com fome, então vamos rachar aqui a marmita. Esse é o cristianismo da prática, irmãos. Esse é o cristianismo verdadeiro. O cristianismo não é o cristianismo de teoria, de pegar uma palavra, de estar na igreja, de dizer que é cristão, pôr uma roupa diferente, falar diferente. O cristianismo é viver com Cristo e andar com Cristo. Porque Cristo é o cristianismo. O cristianismo sem Jesus Cristo não existe, meu irmão. A religião põe regras e nos afasta de Jesus. Por quê? Porque se eu sou pecador, eu não posso estar na mesa, não posso comer com Cristo, não posso ouvir da palavra. Porque eu não estou vestido de acordo, eu não posso participar também. Quando Jesus veio, irmãos, foi exatamente isso que ele fez. E começaram a dizer para os discípulos, o seu mestre senta à mesa com as prostitutas e os pecadores. E Jesus chama a atenção e fala, para os doentes eu vim, não para os sãos. Porque é eles que precisam de cura.
Senhor veio para nós, irmãos, para ter conosco e para criar conosco um relacionamento. Ele fez a ponte que nos separava entre nós e Deus, irmãos. E a ponte agora está feita e ela é inquebrável. Jesus Cristo é o nome dela. E você pode acordar pela manhã e orar a Deus, e Deus está te ouvindo sim, meu irmão. Você pode pedir para que Deus abençoe, porque Ele está te ouvindo sim, irmão. E a nossa condição social ou física não fala a respeito de ser ou não ser cristão. Porque se Jesus estivesse nesse mundo hoje, alguém diria, esse rapaz aí não é abençoado por Deus, não tem casa, não tem carro, não tem onde morar. Esse cara aí não vai entrar na igreja não. Esse é o Cristo que nós servimos, que abriu mão da sua glória, de ser quem Ele era, para estar no nosso meio e ser igual a nós, irmãos. Ele andou descalço nessa terra também, Ele sabia que ia passar fome, sede e frio, irmãos. Ele chorou, Ele sentiu as dores, meu irmão. Esse Jesus que nós servimos, Ele se fez semelhante a nós e andou com a gente, irmãos, para mostrar o relacionamento que Ele queria que a gente tivesse, irmão. Jesus, Ele é o amor de Deus manifesto. E Ele quer estar com você todos os dias. Amém? Ele está disponível para você. Quando você clamar, aonde você estiver, Jesus estará lá. Porque Jesus procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Não é o templo que faz a sua comunhão com Deus. Não é a igreja. Não é o lugar onde você está que faz a sua comunhão com Deus. Aonde você estiver, se você clamar o nome de Jesus, Ele vai estar lá com você para te ouvir. Amém? Eu quero já caminhar para o final aqui, irmãos, a respeito da urgência do Evangelho. Irmãos, quero que você dê uma olhada ao seu redor, porque todas essas pessoas que estão aqui hoje, talvez não estejam aqui amanhã. Porque a nossa vida, como o Senhor falou aqui, isso é um sopro. E uma coisa é certa, todos nós vamos partir daqui, nós vamos morrer. E a pergunta no início foi, mas para onde nós vamos depois disso? Jesus ele disse assim para os seus discípulos, olha, eu vou para meu Pai, mas eu volto para buscar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo e viveremos lá para sempre, num lugar sem dor, sem sofrimento. Jesus comprou para nós e disse, olha, eu vou para o meu Pai preparar para vocês lugar, para que onde vocês estiverem, estejam eu também. O Senhor, Ele nos comprou um lugar para estar com Ele, irmãos. E o cristão verdadeiro, o cristão genuíno, aquele que é no coração, irmão, ele não tem medo da morte. Na verdade, ele vive esperando por esse encontro, porque ele sabe que é o dia em que ele verá face a face o seu Salvador. Porque nós não andamos, irmão, segundo os olhos da carne aqui nessa terra. Nós queremos estar com Cristo, irmãos. E nós ansiamos por isso, irmãos. Nós queremos vê-lo, porque o que Jesus fez por nós é real. Ele habita aqui e Ele nos chama para estar com Ele. É real, irmãos. Muitos aqui tiveram segunda, terceira e quarta chance, estão aqui, irmão. Eu quero dizer para você uma coisa, uma hora a tempestade bate com força, e se você não estiver firmado na rocha, a casa cai, meu irmão. Quantos você já viu ao seu redor, a casa caiu, e depois que caiu, foi grande a queda, não teve como levantar. Irmãos, hoje eu estou aqui, o Tinão está aqui, o Eric está aqui falando para vocês, porque esses caras tiveram segunda chance também. Converse um pouquinho com eles para saber do testemunho. Se esses caras não tiveram segunda chance. Irmão, eu saí de um acidente onde minha família morreu, acidente de carro, eu fiquei no hospital ali, paraplégico, tirei o rim, o baço, quebrei costela, perfurei o pulmão, estava ali, o médico disse assim, ó, não tem mais o que fazer. Jesus foi lá e disse, tem o que fazer, e depois se pega, irmão. Sabe para quê? Para eu testemunhar para você que Jesus Cristo está vivo. Para testemunhar que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Jesus Cristo está vivo, irmão, está disponível para nós. Você sabe que, eu já contei aqui uma vez, vou contar de novo, uma experiência que eu tive, eu não era cristão, ninguém da minha família era cristão, estava envolvido com droga e com tudo mais, que não era para eu estar ali como jovem, vivendo o mundão a minha vida, irmãos. Do meu jeito, com a minha força, eu consigo, eu vou, eu faço o que eu quero. Um dia, irmão, sabe o que aconteceu? Uma tempestade veio, o vento soprou, e sabe o que aconteceu, irmão? Minha casa estava sobre areia. Um acidente de carro, onde toda a minha família que estava lá no carro faleceu, ficou eu lá, todo quebrado, moído lá dentro daquele carro, os bombeiros foram lá, cortaram o carro, me tiraram de lá, fiquei aqui no hospital de base de Bauru internado, 2 meses ali, sem sentir as pernas. O vento bateu, irmão, a tempestade veio e minha casa caiu. E eu fiquei durante 9 dias em coma, irmão, nesse hospital. 9 dias eu fiquei dormindo. 9
9 dias em coma ali na cama do hospital. 5 costelas quebradas, estourou o rim esquerdo, estourou o baço, quebrei o pulso aqui em várias partes, aqui uma platina, bati com a cabeça, fui acordar 9 dias depois. Durante esses 9 dias, irmão, eu tive uma experiência que eu acordei do coma, falando para minha mãe, eu estava indo para o inferno. Jesus Cristo me salvou. Alguém que nunca tinha confessado a Jesus, que não tinha, irmão, caminhado, alguém na família para dizer para você, vem cá, conhece Jesus, que esse é Jesus. Não, irmão. Sabe o que aconteceu no meu coma? Eu andava num deserto assim, irmãos, durante o coma, e nesse deserto eu caminhei, eu estava lá só de bermuda, toda rasgada, sem chinelo, sem camisa, naquele chão quente, e eu andava ali como um andarilho naquele deserto. E eu andei por muitos dias ali, muitas horas, e o sol queimando, não tinha mais nada naquele deserto. Eu vi que eu ia morrer ali, irmãos. E eu encontrei assim um buraco no chão, assim, de uns 3 metros de diâmetro, um buraco escuro. E quando eu cheguei perto desse buraco, eu falei, bom, tá aí a solução. Me jogo aí dentro, caio dentro desse buraco, tem uma sombra ali, eu deito lá no fundo, na sombra, durmo ali, morro ali dormindo, e pra mim acabou, irmão. Quando eu cheguei na beira do buraco assim, ó, que eu deixei o corpo cair dentro do buraco, para minha surpresa, era um buraco que não tinha fim. Era um abismo, irmão. Quando eu comecei a cair e vi que estava demorando, que o buraco era mais fundo do que eu pensava, eu comecei a cair e percebi que não tinha volta. Eu percebi que era um abismo. E que aquilo não tinha fim, cara. Eu comecei a cair naquilo. E dentro desse buraco, depois de tudo que aconteceu, me veio à mente o que tinha acontecido. Me veio um momento de lucidez ali, o que tinha acontecido. Que eu tinha sofrido um acidente, que eu tinha morrido, que eu estava indo para o inferno. E sabe, outra convicção que eu tinha lá dentro, daqui não tem como voltar. Olha lá para cima. Eu olhava, o tão buraco que eu tinha caído, eu já não via mais a luz que tinha lá fora. Numa extrema escuridão, nas trevas, caindo em alta velocidade daquele buraco, eu parei de tentar lutar, eu parei de tentar me agarrar, eu só aceitei a minha condição, para onde eu estava indo, e sabia que eu era merecedor de estar naquele lugar. Irmão, enquanto eu estava nesse buraco caindo, eu tive um pensamento na minha mente. Eu não tinha força nem para falar, mas eu pensei. E sabe o que eu pensei comigo, irmão? Eu pensei assim, se Jesus tivesse me dado uma chance. Sabe que antes de eu concluir esse pensamento, irmão, quando eu pensei assim, se Jesus tivesse me dado, antes de eu concluir o pensamento, uma chance, caiu como se fosse um raio dentro daquele buraco, assim, que veio clareando tudo, como um trovão que caiu. E veio na minha direção, lá no fundo, no mais profundo abismo onde eu estava. E esse raio, ele tinha, quando foi chegando perto de mim, ele tinha um formato de uma mão enorme assim, irmão. E essa mão foi ficando um pouco menor. Ela me pegou pelo braço direito e me puxou para fora daquele abismo, irmão. E foi na hora que eu acordei do coma, no hospital de base. Acordei numa cama, amarrado, todo costurado aqui de fora a fora. Foi quando eu dei um salto ali na cama, acordei assustado. E aí, enfermeira, o pessoal correndo, ele acordou, vieram me dar meditação e tal. Daquele dia, irmão, durante uns 3 dias eu chorei naquela cama. Chorei de gratidão, irmão. Estava entubado, não conseguia falar, mas o meu choro era de gratidão. Gratidão. Lembra dessa palavra, irmão? Gratidão. É o que Deus espera de nós. E quando eu acordei, eu não falava, o pessoal me via todo o tempo chorando, dizia, aumenta a morfina dele, que está com dor, ele não para de chorar. Quando tiraram os tubos, irmãos, e eu fui recuperando a voz depois de uns 15 dias. Perguntaram para mim, falei, como que você está? Está tudo bem? E eu com a voz bem fraquinha comecei a falar. E sabe o que eu disse? Eu falei assim, eu estava lá no deserto. E eu caí num abismo. E lá no abismo eu clamei por Jesus. E Jesus me deu uma outra chance e me tirou, por isso que eu estou aqui. E as pessoas diziam, meu Deus, olha... E as pessoas começaram a me visitar, os parentes aqui de Piratininga, tio, tias, primos foram lá, os amigos das antigas, que a gente usava droga junto, os caras foram lá, não, como você tá, cara, eu tô bem, eu estava num abismo, eu estava no deserto, eu caí lá, mas Jesus foi lá e me tirou de lá. Os caras começaram, o Leandro não voltou não, ficou. E aí passou um tempo, irmãos. Depois de um tempo, Jesus mandou um servo de Deus lá, um homem que foi lá falar de Jesus para mim. O tio Marquinhos, ele chegou do lado da cama e ele disse assim, irmão, eu vim aqui porque Jesus me mandou vir aqui trazer um recado para você. Glória a Deus. Ele falou assim, Deus tem uma obra na sua vida, porque eu estava orando por você na minha igreja, uma igreja como essa, irmãos. O jeito que a gente faz aqui, ora uns pelos outros, apresenta oração. Ele falou, eu estava na minha igreja,
orando por você, Leandro. Porque você não conhecia Jesus e eu sabia por onde você estava caminhando e eu orei por você, eu e Deus. Falei, Jesus, vamos deixar esse jovem morrer, porque ele não te conhece. Ele falou, eu clamei por você, Leandro. E sabe o que aconteceu quando eu clamei por você? Eu e Deus, lá na igreja, Deus levantou um outro irmão que estava lá na cadeira do fundo e ele levantou e disse assim, ei, tem alguém aqui orando por um jovem que está entre a vida e a morte no hospital. Deus manda você ir lá e dizer para ele que Deus tem uma obra na vida dele e que dentro de 14 dias vai tirar ele daquele hospital. E esse jovem que ouviu essa palavra de outro irmão levantou a mão e disse, fui eu estava orando por esse jovem. E o cara disse, Deus está mandando, vai lá falar com ele. E ele morava lá em São Paulo, irmão. Um cara muito simples, um cara pouco letrado, pegou um ônibus de carona lá em São Paulo, ele veio parar aqui na rodovia de Bauru, sem saber onde eu morava, e ficou orando lá, assim, olhei agora onde que é, e agora onde é. Ele dormiu lá na estação, porque ele não tinha dinheiro para um quarto, e aí no outro dia a minha família que veio me visitar aqui em Piratininha, estava lá em Bauru na estação, e o pessoal reunido conversando, então vamos lá, o Leandro está no hospital de base e tal, ele dormindo no banco, levantou e falou, viu, você falou, Leandro, é um jovem que sofreu um acidente, é ele mesmo. Então eu vim para ver ele, então vamos com a gente leva você lá. Quando esse cara chegou lá no hospital, com essa palavra para mim, ei, Leandro, Deus me mandou aqui porque ele tem um recado para você. Ele tem uma obra na sua vida. E ele me falou a respeito desse Jesus que eu não conhecia, que tinha me tirado lá do abismo, meu irmão, quando eu clamei por ele. E ele disse assim, Jesus tem uma obra na sua vida, e nós vamos orar juntos. E você vai aceitar Jesus como seu Salvador, é isso que você precisa. E Jesus vai perdoar os seus pecados, porque Deus tem uma obra na sua vida. E eu vim com o recado seguinte, Deus disse que dentro de 14 dias vai tirar você dessa cama. Irmão, imagina a experiência para mim. Um cara que nunca tinha visto esse tipo de coisa, clamando a Deus num abismo, contando uma história que ninguém acreditava. Esse cara, o Marquinhos, ele falou, Leandro, agora não vamos orar aqui, eu vou pedir para Deus falar conosco e tal. E eu falei, caramba. E ele orou ali, Senhor, fala conosco, está aqui o jovem, o Senhor salvou e tal, fala com a gente pela tua palavra. E ele abriu a palavra assim, uma Bíblia que ele tinha na mão, e saiu lá em Gênesis 21. Em Gênesis 21 conta a história de Agar e Ismael no deserto. Fala que a mãe estava com o filho no deserto, e depois de caminhar por muito tempo, ela viu que o menino ia morrer. Porque não tinha comida, não tinha água, o que ela fez? Ela deixou o menino na sombra de uma árvore e ela foi de longe para chorar, para não ver o menino morrendo. E nesse caminho, ela foi andando e chorando porque o menino ia morrer. E no meio do caminho, um anjo aparece para ela e disse, Agar, volta lá, porque Deus ouviu a oração do menino. E Deus o pega pela mão direita para fazer dele uma grande nação. E a mãe volta depressa para ver o menino que está embaixo da árvore. E ela olha, do lado dele tem um poço de água. Ela não tinha visto. E ela foi lá, viu, tinha água no poço, e eles tomaram água, e ela continuou a caminhada com ele. Irmão, e ele lendo aquela passagem bíblica ali, eu deitado naquela cama, desenganado pela medicina, porque os médicos já tinham dito, ele não levanta, ele tem 3 meses de vida, porque agora ele tem uma infecção generalizada, que os antibióticos não estão combatendo, Carlão. O médico falou isso para mim, os antibióticos não combatem, não tem o que fazer, já tomou o corpo todo. Eu estava pesando 48,5 kg na cama, meu irmão. Hoje eu tenho 90 quilos, eu já tinha essa altura mais ou menos. Eu estava 48 quilos, pele e osso, irmão. Costurado de fora a fora, cheio de tubo, de dreno, tomando remédio, meu cabelo caiu, meus dentes ficaram mole. E o médico falou assim, não tem o que fazer, avisa a família para vir visitar e tal. E aquele jovem chegou com aquela palavra para mim, Deus tem uma obra na tua vida porque não acabou. Irmão, eu comecei a contar os dias, irmão, foram os piores 14 dias da minha vida, porque eu entrava e saía de cirurgia. O médico vinha e falou, não, agora não vou abrir de novo, porque parece que o pâncreas também machucou. Hospital de base, irmão, não tinha máquina de radiografia, não tinha máquina de ultrassom, nada. Para ver o que tinha acontecido, você abre, olha e fecha. Aí o médico falou, não, tá com infecção, parece que o pâncreas está machucado, abre. Aí depois os piores 14 dias que eu passei, meu irmão. Uma dor intensa, um sofrimento intenso, irmão. Mas lembra que os maiores aprendizados da nossa vida muitas vezes estão ligados ao nosso sofrimento. Sabe por quê? Porque nesse momento a gente está disponível a aprender. Nesse momento a gente está disponível a ouvir. Quando a gente está no nosso corre, na nossa vida, está lá, o cara está falando, Deus está falando, entra por aqui, sai por aqui. Eu fui lá no galpão, o mano falou lá, você falou, mas entrou aqui, saiu aqui. Você vai sair, vai fazer seu corre e vai seguir sua vida. Assim era para mim, irmão, mas quando eu estava naquela cama, sem nada, irmão, pronto para morrer, sem a família,
família. Eu falei, Senhor, eu quero te ouvir. E Deus, por sua graça e misericórdia, foi lá e falou comigo, meu irmão. E depois desses 14 dias de sofrimento, irmão, o médico entrou com os exames na mão, dizendo a infecção que estava ontem no sangue, hoje não está mais. Oh, glória! Como isso pode acontecer? Não sei. Eu só sei que a infecção estava e não estava, então que a gente vai ter que mandar embora para casa, para ele não ficar doente aqui de novo. E tira os drenos da medicação, manda esse menino para casa. Hoje eu estou aqui, irmão, para dizer para você que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Jesus que a gente prega aqui, irmão, não é um Jesus de história, é um que ressuscitou e disse: onde estiverem 2 ou 3, e meu nome ali estou eu no meio deles. É desse Jesus que a gente está falando, irmãos. Que tirou esses meninos do crack, que fez uma obra na vida deles, que fizeram eles pai de família, que fez deles instrumento para a glória de Deus. O cara que vem aqui para falar de Jesus, irmão, é porque o cara conhece o Jesus que ele está falando. Esse cara de Jesus transformou minha vida, mano. E se tem uma coisa que o cristão tem um encontro com Deus, tem comunhão com Deus, se tem uma coisa que esse cristão tem na sua certeza, é a existência de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque ele conversa com ele todo dia, mano. Porque ele acorda e fala Jesus, ele não só fala, mas Jesus fala com ele. Fala no galpão, Tigão, vai lá cantar um louvor, vai lá falar com os caras lá, vai lá levar minha palavra, lê para eles lá o Salmo 151, que eu quero falar com eles. É assim que Deus faz, meu irmão. Porque ele não é uma história, não é uma fantasia, ele está vivo e está aqui hoje. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Então nós vamos orar agora, coloca de pé, nós vamos orar e o Espírito Santo de Deus que Jesus nos deu vai tocar no seu coração para libertar, para transformar, para curar e te dar uma nova vida. Você crê nisso? É o mesmo que me visitou no hospital, é o mesmo que visitou esse hospital mesmo. Ele está aqui porque ele está disponível para nós. E nós vamos orar agora. Quando o time eu preparo o louvor aqui, e eu vou orar com você. Diga, vem para cá, já prepara o louvor. Põe a mão sobre o seu coração aí. E nós vamos orar. O Espírito Santo de Deus vai tocar você aí. Pai, em nome de Jesus, Senhor eterno, eu peço em nome de Jesus Cristo, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor venha agora, Senhor, como foi nos dias de Pentecostes, sobre a vida dos Teus discípulos e os encheu, e deu coragem, e deu ousadia, Senhor, e deu tudo que eles precisavam para falar em Teu nome. Eu peço agora, Senhor, o mesmo Espírito que desceu naquele dia, que me visitou no hospital, que venha, Senhor, sobre o Teu povo hoje, para curar, para transformar, para libertar, para dar nova vida. Senhor, visita a família deles, todos os que eles têm apresentado, Senhor. Deus transforma, abre as portas, se revela ao Teu povo com Teu amor. Pai, em nome de Jesus Cristo, vai tocando agora todo o coração ferido, magoado, para perdoar, Senhor, para aprender a amar, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tira, Senhor, de sobre eles todo ódio, toda violência, todo rancor, toda amargura, em nome de Jesus Cristo, seja removida agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, estenda a Tua mão agora para curar. Deus, conforme a Tua palavra, em nome de Jesus, vai curando, Senhor, toda doença do sangue, vai curando, Senhor, todo problema do pulmão, Senhor, do intestino, Senhor, vai curando agora todo problema de estômago, de rim, Senhor, vai purificando agora o sangue, ó Deus, vai libertando-nos de toda a corrente que Satanás os prende no vício, nas drogas, seja onde for, que Satanás os tenha vinculado e prendido, seja quebrada agora a corrente em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja quebrada toda a corrente que os vincula a trevas. Senhor, e agora traz progresso, traz saúde, traz a Tua bênção, Senhor, sobre eles, sobre a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Que ao sair daqui, Senhor, eles se sentirem leves, saiba que o Senhor levou um fardo pesado e deu um fardo leve, porque o Teu jugo é suave. Que eles se lembrem, Senhor, que o Senhor comprou para nós um lugar e preparou, está nos esperando na glória. E enquanto estivermos aqui, queremos glorificar o Teu nome com a nossa vida, com o nosso testemunho, com as palavras, para que todos o conheçam e saibam que o Senhor é bom, que o Senhor está vivo, que o Senhor reina sobre o Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós te pedimos nessa manhã e já te agradecemos. Amém e amém. Amém. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Desafiar. Palavra abençoada.